Bora, nação, para mais um vídeo aqui no nosso canal. Ficamos no empate 1 a 1 com o Palmeiras. Olha, é um empate que praticamente ali foi um empate bobo, né? Que o Flamengo acabou sofrendo, né? O gol do empate praticamente bobo. O Flamengo poderia ter saído ali com a vitória. O Dorival Júnior, na minha opinião, deveria ter escalado o time principal. Não sei qual foi o motivo, né? Que o Dorival não fez isso. Foi um empate amargo. Para ter o título praticamente do vídeo certo, é um empate amargo. E se você também achou que foi um empate amargo, escreve aí nos comentários. Mas eu ainda acredito que o Flamengo não jogou a toalha e vai continuar brigando pelo título. Escreve aqui nos comentários qual foi sua opinião sobre o jogo. Nação, sua opinião é muito importante. Não importa se você gostou da partida, se você achou que o Dorival escalou mal. Escreve aí o que você acha da partida. Qual foi sua análise da partida? Escreve aqui embaixo, que depois nos próximos vídeos eu vou comentar as melhores análises aqui dos torcedores. E bora reagir mais um vídeo no nosso canal, mas antes, nação, explode o dedo no like, porque ainda tem Copa do Brasil, tem Libertadores, e eu não acredito que o Flamengo vai jogar a toalha nesse Campeonato Brasileiro, não. Então já chega deixando o like, vamos bater uma meta de 2.000 likes, nação, porque a nação nunca desiste. 2.000 likes pra esse vídeo. Também se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e bora reagir, ver o que o Zinho, o Sormani falaram sobre essa partida entre Palmeiras 1 Flamengo 1. A Renata Ruel chega por aqui porque o Palmeiras está reclamando de um pênalti que não foi marcado, hein? Já tem a Renata para comentar conosco, tá bom? Zinho tá por aqui, chegando logo mais no nosso telão, mas também o Fábio Luciano, Fábio Sormani. Tudo bem, senhores? Boa noite. Tudo bem, Bruno? Boa noite pro meu xará, Fábio Luciano. O Zinho daqui a pouco estará conosco, pro fã do esporte também. Não foi um grande jogo, né? Até porque o Flamengo não jogou com o time principal dele. Quando entram jogadores tipo Arrascaeta, Gabriel, Vidal, Pedro, aí o jogo muda de figura e começa a ser mais atraente. Mas esse empate favoreceu muito o Palmeiras. O Palmeiras praticamente encaminhou esse título do Campeonato Brasileiro, vai ser o seu 11º título, né? Nacional, e o Palmeiras aí abrindo uma grande vantagem aos seus perseguidores em termos de títulos nacionais, né? Campanha até agora do Palmeiras muito bacana mesmo. Mas o primeiro tempo foi complicado, né? A gente vai falar mais sobre isso, não quero me alongar muito. O Palmeiras se enrolou um pouco o time reserva do Flamengo, né? Foi. Eu fiquei um pouco... E aí o Fábio até comentou, a gente estava comentando a respeito do Dudu de um lado, quando ele ia estar no outro, o Scarpa também, trocado. Vai lá, Fabião, fala sobre isso. Não, é isso. Boa noite a você, Bruno, ao Sormani, boa noite ao Zinho, boa noite a todos. Eu não vejo mais jogo com vocês, viu? Desculpa, mas eu já vou falar, viu, Zinho? Os caras dão spoiler de tudo aqui. Vai acontecer tal coisa, o fulano não tá marcando no meio, o Dudu tá do lado errado, perde a graça, gente. Fábio Luciano é fogo, faz parte da nossa profissão, né, Bruno? A gente jogou um pouquinho de bola, né? E o Sormani viveu o futebol a vida toda, então a gente consegue, assistindo a um jogo tão equilibrado como foi o de hoje, imaginar algumas coisas que podem acontecer, né? Então, assim, para a gente iniciar, o meu destaque é a escalação do Flamengo, né? Eu imaginar uma escalação diferente, a gente vai esperar o Dorival falar um pouco sobre isso também. Entendo o calendário, entendo os jogos que o Flamengo tem pela frente, mas era um jogo importantíssimo para o Flamengo vencer, para continuar vivo, brigando pelo Campeonato Brasileiro. Não que esses jogadores do Flamengo tenham feito um jogo ruim, fizeram um jogo de igual para igual contra o Palmeiras, contra o time principal, titular do Palmeiras, time descansado. Mas a gente sabe que quando o Flamengo entra com as suas principais peças, que entraram também no final do jogo, o Flamengo teve um controle maior da partida, a qualidade é diferente. E a gente aguarda para ver o Dorival falando sobre os motivos dessa escalação. Jogo equilibrado, o que se era esperado das duas equipes. Confronto, rivalidade, o Allianz lotado. Só para pontuar o que o Sormani falou, o Palmeiras foi um time no primeiro tempo, abaixo do que a gente imaginava, e no segundo tempo com uma simples mudança, né, que foi levar o Dudu para o lado direito, o Scarpa para o lado esquerdo. Aí o Dudu teve uma grande atuação, foi o jogador que deu mais trabalho para o sistema defensivo do Flamengo, criou as melhores oportunidades. Foi um Palmeiras diferente a partir do momento que foi feita essa mudança do Dudu para a direita e o Scarpa pelo lado esquerdo. Daqui a poucozinho a gente vai ouvir, então, nas entrevistas dos treinadores, o Dorival explicando os motivos de ter escalado, então, o time que ele vinha escalando no Campeonato Brasileiro e não o time principal, mas também o Abel em relação a Dudu, a Scarpa, e o que o Abel achou do 1 a 1, né? Acho que pro time dele foi bonzinho. Foi bom, boa noite, né?
para você, Brunão, Fábio Sormani, Fábio Luciano, prazer estar com meus companheiros, fã de esporte. Sim, a gente vai falar muito sobre o jogo, né? Então não vou falar muito de parte tática, mas vou falar da decepção minha com o jogo. Sim. O jogo era Allianz lotado, primeiro contra o segundo, maior rivalidade no futebol brasileiro de alguns anos, expectativa de uma grande decisão antecipada, e o jogo não foi isso. Dentro de campo foi um jogo comum, um jogo normal. O jogo lá do Grêmio e do Cruzeiro foi muito mais pegado. Verdade. Foi muito mais brigado, né? Aquela coisa de decisão, sabe? A gente jogou muita decisão, né, Fábio Luciano? Sim. Dentro de campo, jogos como esse são jogos diferentes. Não é um jogo comum, não é um jogo qualquer. É Palmeiras e Flamengo, é Flamengo e Palmeiras. É a decisão do campeonato antecipada. Achei um jogo morno para tudo que o jogo representava. Aí a gente discorre isso ao longo do programa. Vamos discorrer já. Por que foi morno assim? Vocês esperavam mais da partida? Esperava, Sormani, mais? Eu acho que tem mais a ver, passa mais pelo Palmeiras do que pelo Flamengo, né? A gente discutia muito durante a semana essa questão da formação do Flamengo, né? Porque vamos pensar, semana passada teve um Palmeiras e Corinthians. Isso. Também, era líder contra vice-líder, a rivalidade não precisa explicar. E o Palmeiras, ele não esquenta o jogo. Ele deixa o jogo correr, assim, né? Ganha, né? Ganha, mas assim, ele também não estava preocupado em ganhar ali. De repente, tem um gol ali pra ele, então, né? Eu estava até conversando com o Fábio, e foi tema, inclusive, de outro, nosso lá no F90 também. O Flamengo, para ganhar o Campeonato Brasileiro, não depende só dele. Passa pela vitória de outros times também, entendeu? O Flamengo, para ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, ele só depende dele. Então eu não havia, sinceramente, uma questão de, até a gente conversava, né, Fábio? Nós, jornalistas, pensamos de um jeito e o jogador talvez pense de outro, né? O Zé pensa diferente, o Fábio também pensa diferente, porque são estratégias, não dá pra você ganhar tudo, entendeu? Não tá na conta do Dorival essa diferença de 9 pontos. Ele pegou o Flamengo numa outra situação, aliás, o Flamengo estava mais atrás ainda do Palmeiras quando ele assumiu o Flamengo. Ele tirou alguns pontos dessa vantagem do Palmeiras. Mas, sabe, você vai se desgastar, se esforçar, correr o risco de perder jogador para ganhar um campeonato que não depende só dele mais. Ele tem que torcer para o Palmeiras perder. O Palmeiras vai jogar com o Corinthians. Ganhou. O Palmeiras vai jogar contra o Atlético de Minas. Vai lá, empata o jogo. Entendeu? Então, eu, se fosse o Dorival, faria exatamente o que ele fez. Essa era a única chance que o Flamengo tinha com suas próprias forças de tirar essa pontuação, né? E não tirava, né, Fábio? Porque de 9 ia cair para 6. Mas não tem um psicológico nessa história? Do tipo, eu sou o Flamengo e eu ganhei de você? Ele não deveria ter pensado nisso? Ele tem que pensar nisso na final da Libertadores. É isso que ele tem que pensar. Na minha opinião. Eu acho que era assim, eu falei, né, como o senhor disse, cada um tem uma opinião. O Zinho falou sobre isso, né, na abertura, né, a importância eu vejo que o Zinho pensa também assim com vocês, né? Vocês desse jogaram jogo, bola, né, Fábio? Não é por ter jogado só, né, Sormani, mas é assim, é porque a gente olha para esse jogo, talvez, como um dos jogos mais importantes do campeonato. Seja pela pontuação e seja pelo que o Zinho colocou, a rivalidade, de você realmente mostrar quem é o mais forte. Mas aí, é por isso que a gente fica curioso para ver as coletivas, porque o Dorival, antes do jogo, ele fala sobre o desgaste, sobre a sequência de jogos, né? E eu penso um pouco diferente. Eu acho que jogos como esse, eu tenho certeza que Gabigol, que Arrascaeta, que Everton Ribeiro, que Pedro gostariam de estar em campo desde o início. Eu posso estar enganado, é uma opinião que eu tenho. Mas aí, Fábio, desculpa, eu acho que você tem razão. O jogador quer jogar. Sim. Só que o técnico tem que dizer para ele, escuta, você não vai jogar esse jogo. Porque se você pegar o retrospecto de Flamengo e Palmeiras, nos últimos 2, 3 anos, o Flamengo mais ganhou do que perdeu. O Flamengo mais ganhou do Palmeiras do que perdeu. E quase ninguém lembra disso. Mas de qual é o jogo que a gente se lembra? Libertadores. Libertadores. Sim. Então, se ganhar esse jogo ou perder, você não pode tomar uma derrota de 5, né? Ok. Mas ganhando ou perdendo, sabe, isso vai diluir nos outros jogos que você tem dessa rivalidade de Flamengo e Palmeiras. O que interessa é a possível final da Libertadores de novo, Flamengo e Palmeiras. Entendeu? É isso que interessa. Então não há motivo, eu penso dessa maneira, para colocar o time titular nesse jogo. Não depende mais do Flamengo. Se dependesse só dele, a diferença é de 3 pontos. Aí você tem que colocar. Eu quero ganhar o Brasileiro, quero ganhar a Libertadores e quero ganhar a Copa do Brasil. Mas não depende mais dele. Eu vou me sacrificar, vou me desgastar, correr o risco de perder um jogador para quê? Mas eu penso assim. Eu acho que abre o caminho muito cedo. São opiniões, né?
No Sormani, pra mim tá errado. O Flamengo poderia ter colocado o time titular, sim. São muitas rodadas ainda que falta pra acabar o campeonato. Tinha que ter colocado, sim, o time titular, sim, em campo. Poxa vida, tinha que ter. Era o jogo que iria diminuir a vantagem com o Palmeiras. Agora fazer o quê? Nos vemos no próximo vídeo.